Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje nós teremos um episódio diferente. Com o meu, não apenas amigo, mas meu colega de Volvo, Rodrigo Silva. Meu caro, que alegria ter você aqui. Que alegria. Para falar da tua trajetória, que é riquíssima. E eu queria começar realmente te perguntando, fala um pouco dessa tua trajetória, desses 16 anos em Inuai, e depois, num dado momento, tu resolve virar executivo. Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Augusto. Satisfação enorme minha estar aqui, fazer parte desse teu projeto que compartilha conhecimento, experiências. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Imagina, uma honra. Bom, Augusto, vamos lá. Minha carreira corporativa começou em 2002. Entrei na turma de trainee de 2002, na UI. E, na época, eu lembro que eu fiz o processo seletivo para Deloitte e para UI. A Deloitte tinha já direto canalizado para a área tributária e na UI eu entrei em auditoria. Né? Então, nas idas e vindas dos processos, acabou que me chamaram em ambas, mas eu ingressei antes na UI e eu fiquei um pouco triste na época, no seguinte sentido, poxa, eu queria tanto a área tributária, daí, e na UI era diferente, ou seja, você entrava na auditoria e, ao longo dos anos, alguns profissionais eram alocados. Isso me explicaram muito bem à época. E hoje, olhando para trás, foi super importante para mim passar por auditoria. Você vê como as coisas têm que acontecer como tem que acontecer, né? Sim. Então, eu tive um contato com a rotina da auditoria, com a metodologia, aquele ambiente do auditor mesmo. Aí, depois de 3, 4 anos, sim, eu migrei para a área tributária, né? Foco principalmente no suporte à auditoria, e deu mais uns 2 anos, o foco foi planejamento tributário. Então, ali é questão de reorganização societária, repatriação de recursos, sempre com contas multinacionais. O meu desenvolvimento foi bem forte, focado nesta área de planejamento. Né? Agora essa tua experiência inicial em auditoria foi valiosa também pelo fato de que tu não tens, né, a formação contábil, tu tem administração e direito, ou seja, isso te ajudou sobremaneira, inclusive. Sobremaneira. Tanto é que as primeiras 2 ou 3 semanas a gente fazia um treinamento no FIPECAF. Então, foi uma injeção de contabilidade lá. Sim. Você sabe muito bem disso. É um aprendizado, assim, aquele que, poxa, você aprende por osmose, você está vivendo a contabilidade, né? Então, só complementou o meu conhecimento técnico, né? E isso me fez viver com a contabilidade de uma forma muito natural. Então, por esse aspecto também, foi super importante ter tido essa passagem em auditoria. E essa origem lá, que tu queria o tributário, ela surgiu da onde? Assim, já do curso de Direito ou de observar amigos? Ou... Então, surgiu do curso de Direito, porque eu sempre me imaginava em finanças, fiz primeiro a faculdade de Administração, e aí, já cursando Direito, eu falei, poxa, essa parte tributária deve ser interessante, né? Dava umas poucas pesquisas que fazia, tributaristas, e aí me deu um clique, eu falei, eu nunca me vi advogando, sabe? Eu estava cursando Direito como complementar na minha carreira, tinha recém voltado também dos Estados Unidos, no período que eu fiquei lá, e eu falei, não, Direito é bacana, é uma faculdade que ela vai agregar, de alguma forma ela vai agregar, né? Seja por conhecimento, para você saber o que você pode ou não pode no dia a dia, enfim. E aí, somando isso para a área profissional, veio o clique aí de, não, o tributário ele vai ser bacana, porque eu não preciso necessariamente estar lá em cartório, peticionar, eu não me via, né, nesse mundo. Então, ele complementou aqui com finanças, com todo esse ambiente, e deu certo. Até então, Sim. Deu certo. Muito bom. E essa história tua, porque eu sei que tem uma passagem ali, eu não me lembro, Rodrigo, se era antes ou logo depois, que tu comenta que tu vai para os Estados Unidos estudar inglês, né? Tu passa uma temporada lá. Então, eu me formei na faculdade de administração e fui para lá. Eu tive a oportunidade, 1 ano antes de me formar, de um primo meu estava estudando em São Francisco, fui visitá-lo com o irmão dele, e eu já fazia aulas de inglês, né? E isso graças aos meus pais, que me incentivaram à época, adolescente ali. Só que foi um choque para mim, Augusto, porque eu cheguei lá,
achando que eu ia falar alguma coisa, com aquela, não, vamos... Eu não entendia nada do que eles falavam. Sim. Tentava falar, as pessoas não me entendiam. Eu falei, como não? Eu falava isso, né? Eu estava no intermediário. E aquilo, para mim, foi um choque muito grande. E eu tinha mais meu último ano de administração. Falei, gente, comigo mesmo, não. Eu vou ter que morar lá. Eu preciso estar lá em contato com a língua, porque aqui vai só estudando por aqui não vai dar. Intensifiquei o curso de inglês. E aí eu queria já ir no ano seguinte, meu pai ainda falou, não, negativo, faça o que você tem que fazer, se forme primeiro. Né? E aí eu me formei. No que eu me formei em janeiro, fevereiro do ano seguinte, eu fui para lá, estudei em free school, né? Era escola pública mesmo, não tinha dinheiro, trabalhava como os brasileiros da época, né? Sim. Trabalhava em obra, fazia um pouco de tudo para me sustentar lá e frequentava a free school, sempre procurando contato com americanos, que foi muito produtivo para mim. E confesso que teve momentos ali, porque, poxa, 20 anos, 20 e poucos anos, né? A galera curtindo, estava em San Diego, Califórnia. Só que eu fui com propósito. Né? Então, em muitos momentos, a turma ia andar de skate, sair. Eu falava, não. Eu pegava livros da escola pública, lia os livros, lia em voz alta, pegava filmes, para desenvolver o meu inglês. Sim. Né? Então, passou ali 2, 3, 4 meses, eu consegui acelerar o contato com a língua, ficar mais confortável escutando, me ajustando em algumas coisas na fala. E foi muito bem, graças a Deus. E aí, do meu retorno, e aí sim que eu ingressei na UI em 2002. E aí isso fez toda a diferença, imagino, não sei se tinha TOEIC na época para entrar, ou TOEFL. Sim, sim. Fez toda a diferença, inclusive próprio durante a carreira ali, porque eu sempre tive contato com clientes da UI na época, multinacionais. Sim. Então, quando era exigido o inglês, eu era lembrado. Isso me impulsionou também na carreira. Né? Seja em fazer uma apresentação, por mais simples que seja, aí você vai evoluindo, você começa a preparar relatórios, atender conference calls. Então, poxa, não era tanta gente, né? Os demais falavam também, mas talvez pela minha experiência recente de ter voltado, enfim, eu era lembrado. E isso foi muito, muito bom para minha carreira, sem dúvida alguma. Excelente. Aí tu faz tua carreira na área de diretos ali, cuidando muito de planejamento tributário também, Sim. vai ascendendo. Num dado momento chega a 17, a gente se conhece, quer dizer, eu na Volvo, Sim. você na Inuai, e num final de tarde qualquer, eu tô lá contigo discutindo um projeto que a gente estava tocando na época, tu estava liderando pela parte da Inuai, e aí eu comento contigo, quer dizer, pô, Rodrigo, precisava de uma ajuda aí tua para contratar um executivo para me ajudar, né, na área estratégica, na área de planejamento da Volvo, né? E aí eu lembro que tu fez assim, né? Olhou para os lados, levantou, falei, cara, o que será que aconteceu, né? Eu falei, alguma coisa errada aqui, né? Aí tu fecha a porta da tua sala, senta na minha frente e fala, cara, eu sei uma pessoa para te indicar, né? Eu falei, quem é, né? E tu falou assim, cara, eu. Para mim foi incrível aquilo, né? Eu falei, sério, cara? Fala pra gente, fala pra nossa audiência, porque eu acho que a nossa audiência ela é muito plural, né? Eu acho que a gente tem, assim, advogados, consultores, analistas, gestores, enfim. O que leva, Rodrigo, um cara como você, com uma belíssima carreira nas Big Four, super grato pelo aprendizado que tu teve lá, pela rede de relacionamentos que tu constituiu. Eu também sou um cara extremamente grato à passagem que eu tive por Big Four, cogitar e fazer essa mudança, né, para uma cadeira executiva. Então, Augusto, como você falou, né, eu eternamente grato, fui de muita sorte de trabalhar com pessoas excelentes, profissionais de alto nível. Meu último ano de lá, a equipe estava, sabe, completíssima, desde a turma de trainees, estava assim, poxa, tá redondo, né? E eu sempre fiquei atento às oportunidades que vão passando na nossa frente na vida, seja não só profissional, né? E nesse momento eu diria que foi exatamente isso. O que acontece? Entra você, eu te atendendo, olha, assim, assim, assado,
e me deu um clique naquilo. Parece que na hora que você comentou do perfil do profissional, aquilo veio check, 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 check. E eu, poxa, Grupo Volvo, fazer parte desse chamado Grupo Tex, um grupo de profissionais globais e tudo mais. E eu lembro muito bem que eu fechei a porta, assinei para você. Sim. E eu estava numa fase, eu não tinha currículo, né? Não tinha currículo. Eu liguei pro nosso amigo Ricardo Guimarães, inclusive, eu falei, Guima, cara, vai foto em currículo? Como é que faz um currículo hoje em dia, né? Para a posição que estava sendo do momento ali. E trocamos ideias, demos algumas risadas juntos, mas o que me fez pensar mesmo, obviamente, o lugar onde eu conhecia, já atendia o Grupo Volvo há alguns anos, e eu estava numa janela assim de carreira que era, gente, se eu tenho uma oportunidade de ir para a indústria, uma posição bacana, com a atuação bacana, com pessoas, propósito, valores, é agora. Porque senão eu ia já entrar num caminho que eu ia virar um consultor, um eterno consultor. Sim. O mercado não faz mais a movimentação, eu começo a me descolar do momento de você ir para uma cadeira executiva, de estar do outro lado da mesa. Então, juntando todos esses fatores, pensei, no mínimo que vai acontecer, gente, é eu aprender. Sempre gostei muito de aprender. E talvez, se um dia concluir, ou ambos concluem, não é a minha praia, por alguma razão não deu certo, eu teria um caminho ainda para voltar. Voltar para a área consultiva, não necessariamente para UI, mas enfim. Então, a oportunidade ficou à minha frente. Eu sempre, obviamente, tive a curiosidade com exemplos de N profissionais que saíram e seguiram a carreira boa na indústria. Falei, é agora, então. E eu lembro que eu falei para você, falei, Augusto, vamos lá. E você ainda falou, tem que colocar o currículo lá certinho, tudo via portal, todo um sistema de RH. Eu falei, ok, corri bastante para preparar. E aí passamos por algumas sessões com o VP Global também, que estava aqui em Curitiba. Sim. E graças a Deus deu certo. Estou bastante feliz. É uma outra pegada, é diferente. Do lado de lá, eu imaginava sempre, por estar dando suporte às empresas, como era aquele dia a dia, mas é só estando do lado de cá para você ter a percepção real de como é, como lidar com os desafios, né? Como você direcionar. Né? Por quê? Porque na parte consultiva, você está tratando problemas, questões específicas das empresas em determinado momento. Você vai lá, dá aquele tiro curto. Atende o escopo, né? O escopo pré-definido, ok. Você tem que remediar aquela situação, ajudar, enfim. E, do lado de cá, como executivo, essas questões, elas chegam diariamente. Uhum. Tá? E você tem que lidar. Tem toda uma equipe para suportar nas questões mais sensíveis. Esse é o nosso dia a dia. E, principalmente, eu diria que a comunicação. São diferentes interlocutores. A hora você está falando com profissionais na meia vida de carreira, a hora você está falando com profissionais já bastante experientes, a hora você está falando com suecos, gente de outros departamentos. Então, você tem que se ajustar, porque o mundo tributário, as questões tributárias da empresa geram impactos para a empresa, para o grupo, para todo mundo. Sim. E qual que é a questão, para mim, primordial? O problema vai estar lá, você vai falar com alguém da área tributária, o Technicase vem, não é isso, isso, aquilo, mas como que você comunica? E quem você comunica? E de que forma? Né? Para você dar uma mensagem que você tem que dar, mas para deixá-la o mais simples possível. Sim. Ser cirúrgico ali e falar o que na minha visão, com a minha experiência, o que aquele departamento, aquele determinado profissional precisa saber dessa demanda. É isso, ok. E isso é um aprendizado contínuo. Sim. Sempre, sempre. Ora, muda profissional, gestores de outros departamentos também,
e você vai se ajustando, né? Isso é diferente bastante da consultoria, né? Porque aqui na carreira executiva é de dentro para fora. Você está olhando para a organização, você não é o core business, mas você impacta o negócio. Sim. E enquanto no mundo consultivo, lá é o teu core business. Eu era um consultor tributário, né? Então, essa diferença entre o approach e a forma de atuação, elas são complementares, eu diria. Hoje, nossa, sou muito grato de estar tendo essa experiência incrível, complementando, de fato, a carreira, né? Sim. Mas essa questão de você ter os olhos de dentro para fora, ela hoje, para mim, é sempre um desafio e uma reflexão contínua de como a gente pode fazer isso cada vez melhor. E cada vez melhor, e cada vez melhor. E dividir isso com o time, com os menos experientes, porque a parte técnica, todo mundo, ora, quem quiser estuda, vai saber, mas a forma de atuar numa área tributária, aí vai fazer total diferença. Sim. Não, é sensacional o que tu está falando, Rodrigo, porque existe uma grande discussão, né? E eu, como mentor, atendo uma série de profissionais que, em muitos momentos, estão passando por dilemas. Poxa, eu estou na carreira executiva, mas eu gostaria muito de ser consultor. Ou eu sou consultor e gostaria muito de ser executivo. Ou sou advogado, enfim. Uhum. E o que a gente tem vendido aqui, até pelos convidados, pela pluralidade dos convidados, é a mensagem que diz o seguinte: você consegue, em que pese o manicômio tributário, a incerteza, você consegue ser feliz na área tributária, se realizar na área tributária com seu propósito de carreira de diversas formas, né? E aqui você claramente atuou durante 16 anos com muito sucesso na Inuai, com diversos grandes projetos, vem para a Volvo, percebe uma nova escada de aprendizado para ser executivo, para incorporar novas habilidades, né? Minha pergunta para ti é a seguinte: teve um dia que você chegou na sua mesa lá na Volvo e percebeu, cara, agora sim estou me sentindo um executivo, ou um pouco mais executivo, porque tem isso, né? A gente passa ali, eu passei por isso em 2009, e eu sempre digo que eu levei 6 meses, 9 meses para me tornar executivo, eu ainda era um consultor dentro da empresa. Esse clique, Rodrigo, aconteceu contigo quando? Você lembra? Foi durante um projeto? Lembro sim, Augusto, no início, né, dando esse shift aí, de fato, era um consultor dentro da empresa. Uhum. Né? Eu diria que demorou talvez um pouco mais, de 6 a 9 meses, dentro de um ano com toda certeza. Mas eu lembro de algumas situações já, o que é bastante diferente é a tomada de decisão. E ao invés de eu só colocar algumas situações, eu já colocava interessando para você, para nós, enfim. Olha, então aqui, e até que eu comecei a tomar as decisões, de fato, né? Sempre alinhado, né? Contigo, com a equipe. Mas, a partir do momento que você toma a decisão, é justamente onde você descola de ser um consultor. Né? Porque eu lembro uma fala até, numa entrevista com o VP Global da Volvo, né? Antes de entrar, ele perguntou também, mas o que faz? Você está indo na UI durante tanto tempo? E eu lembro que eu falei dessa questão da tomada de decisão. Falei, olha, às vezes me dá uma dor aqui eu saber que eu te dei 3 caminhos, 3 impactos diferentes, depois de todo um estudo complexo, e aí eu saio da sala. Sim. Eu saio da sala e vou embora. Sim. E aí depois é que eu vou saber qual a decisão foi tomada por N razões. E às vezes eu tinha até... Olha, eu acho que o caminho A é o mais correto. Mas eu não tinha todos os elementos. E saindo da sala, de repente, fala, não, depois a tomada de decisão com base nesses estudos vai ser o caminho B. E aquilo me intrigava, né? Obviamente que você vai aprendendo, ficando calejado com a parceria, por estar lá como consultor presente, mas eu sentia falta disso. Não, é nós aqui. Estamos nós na sala, a situação é essa. Para que lado nós vamos? Sim. E a gente vai decidir agora.
decidir agora, vamos preparar já o material, vamos encaminhar aí para o headquarters, vamos falar do impacto. Sim. Então, essa diferença, onde você tem que agir, e você tem que agir, né? Você tem que tomar a decisão, ali eu me senti fazendo, agora eu estou jogando o jogo. Sim. Agora eu estou jogando o jogo, sabe? É incrível isso aí, é bem isso aí mesmo. O consultor, por mais competente que seja, ele dá ali 2, 3, 5 opções, sim, emite uma fatura, um relatório, e faz alguns follow-ups, ele vai ter outras oportunidades com outros projetos, mas ele não aperta o botão, né? Não aperta o botão. Quem aperta o botão é o executivo mesmo. Essa é realmente uma grande diferença. Sim. Ou seja, tu passa a ser protagonista, né? Quando tu participa desse processo de decisão, eu costumo dizer o seguinte: você olha ali o PNL, você percebe que naquela linha você ajudou, na outra também, naquela linha do ativo também, na do passivo, assim, você participou daquilo, né? Sim, Augusto. E avaliando, assim, toda essa parte que você comentou, eu acho bem interessante, né? Porque à medida que você vai crescendo na carreira, né, e pensando nas pessoas que têm 3 anos, 5 anos, às vezes entende que, poxa, a tua contribuição para determinado projeto ou determinada atividade está focado só naquilo, quando na verdade não é. Sim. Né? E aí a experiência já te dá uma outra amplitude de saber, né, falar de uma estrutura de capital, do resultado, do impacto, e aí você começa a ter o zoom out. Então, e você saber, e isso só dá o quê? Mais segurança nas tomadas de decisão. Uhum. Você não está focado exclusivamente por uma perspectiva tributária, esse caminho aqui ele faz total sentido, mas e o impacto na organização? Existem alternativas ou algum plano que também está dentro do compliance, mas que seja possível fazer, somado aí a outros impactos na organização? Então, aí que os anos de cadeira que dão subsídios, né? Então, eu acho que para quem está crescendo, está começando boa parte da sua audiência, né? Capturar, dar o zoom out às vezes, saber, eu estou fazendo parte de algo gigante, não simplesmente numa qualquer atividade, porque toda atividade é importante, a gente sabe disso. E existe um dilema, né, Rodrigo, também, que é o seguinte: quando a gente está na consultoria, a gente se acha com uma visão holística, e em certa medida tem, porque você atende um setor automotivo, atende o varejo, atende telecom, ou atende consumer business, enfim. Então, você acha assim, eu tenho uma visão holística. Aí você manda uma proposta, por exemplo, de um determinado projeto para um target, manda para a Volvo uma proposta. E passa uma semana e ninguém te responde, você fica pensando, puxa, mas ninguém me respondeu, eu tô querendo entregar dinheiro pro cara, tô querendo entregar um saving, e o cara não me dá atenção, né? O que esse cara tá fazendo? Apenas um exemplo. E esse cara lá dentro, nós, Sim. A gente está cuidando de projetos gigantes em que o tributário é uma parte. E que, às vezes, o fato de você ter um caminho tributário ideal não significa que é aquele caminho que deva ser seguido. Porque existem outros interesses, e um maior ainda, que é o da organização. Então, tem uma questão ali logística, tem uma questão jurídica, tem uma questão comercial, tem uma questão estratégica, tem uma outra questão qualquer ali. Uhum. E eu lembro que na época de consultoria eu tinha até uma certa empáfia de pensar assim, cara, como é que não me deu retorno? Ou como é que adotou aquele caminho? Os caras são malucos. Vem aqui, senta aqui na minha cadeira e vem participar junto. Aí você vai entender um pouco que a coisa não é bem assim, né? Então, é muito rico o que você está falando. É o que a gente vive todo dia, né? Sim, eu lembro certa vez, estávamos como Volvo, né, numa reunião, e deram uma solução. Não, mas então faz o seguinte, você traz o fornecedor tal, coloca aqui, daí a gente, não funciona assim, o fornecedor é do grupo Volvo no mundo. Isso. E até alguém, acho que era o sócio da consultoria, ainda comentou, é o cachorro que balança o rabo e não o rabo que balança o cachorro, né? Então, esse é um tipo de visão que você tem que estar dentro da organização. Sim. Para entender.
Aí, por mais que não seja aquele caminho que parecia tão óbvio, você fala, não vai dar. Por quê? Por causa disso, daquela razão. Sim. E nesse sentido, Rodrigo, dessa tua jornada como executivo já há 4 anos, qual é a importância da curiosidade nesse teu crescimento, nesse teu desenvolvimento diário? O Gasoto teve aqui esses dias e dizia, o aprendizado é contínuo, tu acabou de repetir isso aí. Qual é o papel da curiosidade nesse teu aprendizado diariamente? Olha, Augusto, eu acho que a curiosidade, ela é fundamental para você pegar cada vez mais todos os elementos que estão à mesa para uma tomada de decisão, né? Então, estarmos na área tributária de qualquer indústria, ninguém vai ficar, ou de gestores com mais experiência e que de fato fazem uma gestão, ninguém vai ficar só vendo o quanto paga de imposto no mês, uma alíquota efetiva. Você tem que entender a organização. E entender a organização é o quê? Entender o máximo que você puder dela. E aí entra a curiosidade. Sim. Então, você está conversando com alguém, você teve a oportunidade de fazer uma reunião com determinada área, não perca essa oportunidade. Inclusive, antes de ir até determinada área para falar de um assunto que tem impacto tributário, pensa já em 2, 3 perguntas, mas me diga lá, me conte um pouquinho sobre aquela situação. E aí você vai aprendendo. Então, a curiosidade, ela está muito ligada com o aprendizado contínuo. Sim. Né? E isso vai munir uma área tributária de todos os pensantes que estão ali para as tomadas de decisão. Porque você está cada vez mais alinhado com o negócio, com a estratégia do grupo, né? E às vezes as estratégias mudam ao decorrer do tempo. Então, se você perde a oportunidade de querer conhecer algo novo, se você deixa a curiosidade de lado, talvez você se descolhe do propósito daquele momento da organização. Então, temos que estar, sim, continuamente curioso. Mas me conte um pouquinho mais disso. É verdade aquilo? Olha, eu vi não sei o quê. Porque isso vai munindo nós de informações que são fundamentais para você te dar um conforto nas tomadas de decisão tributária. Sim. Porque o impacto está no negócio, na organização. Né? Sim. Eu estava falando esses dias com o meu amigo Marcos Souza e ele falava, Rodrigo, ele chamou de salário indireto, remuneração indireta, né? Que é você trabalhar num bom ambiente. E a gente trabalha num ótimo ambiente. Sim. A gente tem, dentre várias questões ali, a gente tem uma cultura de confiança e a gente tem um ambiente que está, e por conta disso, um ambiente que nos permite errar e aprender, e a gente tem respeito, a gente passa pelas pessoas. Eu sempre digo, é quase uma tarefa impossível você caminhar pela Volvo, passar por alguém e a pessoa não te dá um bom dia, uma boa tarde. É realmente Sim. incrível isso. Qual a importância disso para o Rodrigo? Porque o Rodrigo, com 20 anos de carreira, com certeza trabalhou em grandes empresas, atendeu grandes clientes, mas teve momentos melhores, momentos piores, momentos de mais pressão, menos pressão. Qual a importância, Rodrigo, de estar nesse ambiente de cultura de confiança, de respeito, assim, do teu dia a dia, na tua produtividade? Olha, Augusto, importância para não dizer que eu, talvez, os pré-requisitos que você sonha, para mim, talvez seja o número 1. Você está num ambiente que você seja você, que as pessoas sorriem, que a pressão ela é natural, ela é uma pressão de gestão de uma área tão complexa desse nosso manicômio tributário, mas tudo dentro do que faz sentido. O que faz sentido? Faz sentido as pessoas viverem bem, as pessoas poderem se vestir de uma forma que desejam, as pessoas poderem conversar, sorrir. Então, para mim, é fundamental. E esse foi um dos fatores, inclusive, Augusto, lá da época da sala, que a gente fechou a porta, onde eu já conheci o ambiente na Volvo, no Grupo Volvo. E tive, sim, experiências de conhecer outras empresas, seja daqui de São Paulo, que é outro ambiente. A cultura, por nacionalidade, é diferente. Sim. Uma empresa americana tem seu estilo, francesa, alemã, japonesa, e muda. Inclusive, entre empresas suecas, muda também. Sim.
né? Então, esse ambiente aqui, ele diria, poxa, talvez o mais importante no conjunto talvez seja isso para mim, sabe? Para eu poder acordar todo dia e ir até o trabalho tranquilo, sabendo que, poxa, alguma questão da área tributária teve um erro. É nosso erro, é nosso. Depois a gente resolve e ajusta o processo. Mas eu vejo que é um ambiente que ninguém tem medo de levantar a mão e falar, ei, tem uma coisa aqui para a gente ver. Uhum. E isso, todo mundo cresce, porque todo mundo confia e você faz o quê? Faz de uma forma mais célere sempre ajustar o que for necessário para o bem da organização. Sim. Senão, às vezes, alguém identifica determinada situação que precisa de algum ajuste, que é um erro mesmo, e são seres humanos, né? O Souza falou aqui outro dia que as empresas são feitas disso. E se você está num ambiente hostil, um ambiente com pressão desnecessária, as pessoas ficam receosas de falar, de comunicar. Eu costumo chamar isso de fulanização da culpa. É quando você tem um chefe onde alguém errou e o chefe fica batendo naquilo. Poxa, então você que errou. Não, mas quem? A pergunta certa a ser feita diante de um erro é por quê? Né? E essa pergunta vem depois. A gente tem que resolver, ajustar. Aí depois você tenta entender por quê para ajustar o processo. A coisa mais errada que tem é aquele chefe que fulaniza com... então isso aqui foi o Rodrigo. Com base numa informação errada do Emerson. Nossa, então teve aquela planilha desatualizada da Kelly. Cara, isso seria ridículo, né? Concordo plenamente, Augusto. E a gente vive num ambiente completamente diferente. Exato. Completamente diferente. E isso dá um conforto enorme de trabalhar. Sim. Com toda a equipe. Eu vejo isso em todos. Então, isso é muito bacana, esse ambiente da confiança. Sim. Esse ambiente do... Gente, tá todo mundo aprendendo. Sempre. Sempre. E essa troca de informações, você saber levantar a mão e falar, preciso de ajuda aqui. Legal, vamos lá, vamos se juntar aqui, vamos resolver isso. Né? Com certeza. Então, o ambiente, ele é fundamental para mim, sabe? Uma coisa é necessidade, né? Poxa, a carreira deu uma reviravolta, eu preciso estar lá em determinada empresa, onde o ambiente é hostil, ok, se eu precisar estar lá de fato. Caso contrário, sempre que tiver eu no comando da minha carreira, eu não me vejo trabalhando em empresas ou ambientes, seja às vezes até por um gestor que consegue, infelizmente, disseminar determinados comportamentos, né? Mas não, porque me afetaria muito como pessoa, como eu já vi pessoas. Você conhece casos também de pessoas que foram se tratar. Sim. Olha o absurdo, né? Vou ter que ir atrás de um psicólogo, alguma coisa, preciso de uma... Por quê? Por causa do teu trabalho, gente, por favor. E aí eu sempre disse isso, que nós somos os guias da nossa carreira, né, Augusto? Sim. Em qualquer estágio dela. Se por alguma razão você não está encaixado, não espere mudar, mude você. Né? Eu lembro que, acho que Max Geringer uma vez comentou, demita o seu chefe. Isso. Se ele está te colocando para baixo, você está ficando depressivo, você não consegue se desenvolver por causa disso, demita ele, sai para o lado, procure outra coisa e você vai encontrar. Com tempo, calma e serenidade, todo mundo se encaixa em algum lugar. Pode demorar, mas a busca por esse ambiente harmonioso, onde você volta para casa leve, não tem preço. Sim. E tem várias pesquisas, né? Acho que a Michael Page, acho que eu ouvi um podcast com o Rick Bassalha, da Michael Page, e ele fala isso, né? Que as pessoas, elas não abandonam as empresas, não saem das empresas, elas abandonam o chefe, né? O chefe ruim. O cenário base, o mais curioso é que o cenário base do mundo dos negócios é que tem erro, houve erro e continuará havendo erro, tá? A única diferença nos ambientes onde você vê esse tipo de chefe truculento ou quer procurar culpados
é que nesse caso aí, os erros estão embaixo do tapete. Sim. É só essa a diferença. As pessoas estão escondendo os erros. É a única diferença que eu vejo. Muito bom, meu caro. E grandes projetos, 20 anos de carreira, não vai ser uma tarefa fácil tu olhar pelo retrovisor e pensar aí um projeto que tu olha para trás e, poxa, como me deu o prazer e a alegria e o orgulho de ter feito. Mas tenta selecionar um para mim e dividir isso com a nossa audiência. Legal, Augusto. Tem um projeto em mente, sim. Um projeto demorou, eu diria que uns 4 meses, talvez um pouco mais, de uma multinacional sueca também, que envolveu talvez todos os elementos que nortearam a minha carreira, que é a estrutura de capital, repatriação de recursos, planejamento. Então, uma empresa que envolvia Argentina, Chile, Brasil e Suécia. A gente tinha que fazer uma repatriação de recursos, de uma captação de recursos de fora, ou seja, estrutura de capital em todas elas. E a dificuldade, né? Parece até brincadeira, mas faz muito tempo a dificuldade de tirar dinheiro da Argentina. E isso não mudou nada. Não mudou nada, né? Vivemos isso hoje. E por quê? Né? Por que esse projeto? Então, a gente, coordenando daqui, envolvendo profissionais da Argentina, do Chile, profissionais experientes. Então, foi um projeto onde sócios envolvidos diretamente, a todo momento, né? Com suporte não menos experiente do que um gerente sênior. Então, envolvendo a Argentina, Chile, com legislações bastante específicas, coordenação do Brasil, tendo que explicar para a Suécia os passos, como e por quê. A questão financeira, de uma análise de fluxo, né? Olha, todo mundo consegue enxergar, e aí você tem que confiar em cada pedaço de um projeto desse tamanho, no seguinte sentido: a Argentina, eu estou confiando que exatamente assim, e é essa alternativa julgada melhor por eles que vai ser a melhor. Ou seja, é diferente você ter tudo no tabuleiro e conseguir manejar. Você tem que falar o seguinte: é um núcleo lá que está tomando uma decisão, um núcleo aqui que está tomando outra decisão, e esses núcleos juntos estão tomando a melhor decisão. Sim. Só que até você chegar nesse nível de maturação, tem as interlocuções. Poxa, mas e o desafio? Desafio do cliente, desafio da Suécia, desafio daqui, reuniões em todo mundo aqui. Daí vem o pessoal da Argentina, o pessoal do Chile. Então, foi um projeto bem desafiador, foi um sucesso, ainda bem, com pessoas com um nível de carreira bem elevado, profissionais altamente gabaritados. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito, né? Essa questão aí, um olhar, um zoom out da região mesmo. Então, foi muito satisfatório eu poder conduzir esse projeto. E eu diria que, dos que eu lembro, talvez pelo fato de ele envolver aí 4 países, foi o de maior amplitude, eu diria. Sim. Tem N outros projetos das multinacionais, os clientes da UI na época, né, tão satisfatórios quanto, mas pela amplitude, pela vários países profissionais com outras línguas, foi bem marcante para mim. Sim. E, meu caro, inspirações. A gente está sempre aprendendo com pessoas, através das pessoas. Em 20 anos de carreira, com certeza, em vários momentos, você se inspirou em líderes, em profissionais que, puxa, desse eu vou pegar o conhecimento técnico, daquele o relacionamento e tal. Quais são, né, as suas inspirações assim, profissionais nesses 20 anos, mais de 20 anos de carreira? Olha, Augusto, eu tive a sorte de trabalhar com profissionais muito bons. Então, os sócios da UI da época daqui foram minha inspiração. Você, aqui, por toda essa transição, você acompanhou tua forma de atuação. Colegas que migraram para outras multinacionais e fizeram acontecer, são minha inspiração. Para você saber que a atitude, profissionais de atitude, eles vão ascender. Isso acontece. A gente tem N exemplos. Você é uma pessoa de muita atitude
e nomear um ou outro, talvez não... Vai esquecer alguém. Vou esquecer, cometer injustiça. Então, no mundo profissional, e uma inspiração pessoal, até da forma, determinação e foco, é meu pai também, sabe? Sim. De correr atrás, veio de uma origem bastante humilde, estudou primário, foi caminhoneiro e construiu uma família, né? 3 filhos, escola particular. Então, dá para chegar. Sim. Dá para chegar. Mire os teus objetivos. E eu acho que isso que inspira, né? A inspiração é você... é um caminho que parece difícil, sim, mas olhe ao seu redor que você vai ver que tem jeito. Sim. Dá para conquistar. E você tem que se inspirar, né? Usar isso, esses exemplos, os bons exemplos que você vê a teu favor. E às vezes, como você comentou, um com uma determinada característica, outro com outro, tentar coletar o máximo de todos os viés que você tem de carreira, de bons exemplos, e construir a sua carreira para que um dia você seja inspiração de alguém, por que não? Com certeza. Meu caro, eu queria te perguntar, porque eu sei um pouco da tua atividade fora, acho que vai ser muito legal tu dividir aqui conosco. Quem é o Rodrigo que não tá no LinkedIn? Fala um pouco daquele guitarrista, do cara que toca sax, do cara que gosta de uma feijoada, de um churrasco. Quem é o Rodrigo que não tá no LinkedIn? Já resumiu bem aí, né? Sim. Então, Augusto, eu sou uma pessoa que gosta de coisas simples, né? Gosto de estar em família, gosto de estar com os meus amigos. Final de semana não passa em branco. Geralmente vai ter um churrasquinho domingo lá em casa. Ou eu sou convidado para ir para casa de um amigo também. Vou muito para a praia. Meus pais têm uma casa no litoral paranaense aqui. Eu costumo dizer que é o nosso refúgio. Então, tem toda uma restinga para você chegar até o mar. Eu vou com os meus filhos, todos de bike, as minhas irmãs. A gente tem uma comunidade lá no litoral, são amigos do litoral. Então, todo mundo se encontra na areia da praia, fogueira à noite. Toco violão. Violão eu toco desde os meus, talvez, 8 anos de idade, 7, 8 anos. Dei aula de violão, ali tinha meus 15, 16 anos também. Gosto de música bastante, né, de um som ao vivo. Meu aniversário de 40 anos com 2 amigos de infância fizemos a banda, foi sensacional. Sim. Qualquer lugar onde tem um som ao vivo, eu gosto. Arrisquei o saxofone, né, na pandemia, fiz 6 meses. Era um sonho antigo, namoro antigo, foi bacana. Outros instrumentos também, tem alguma roda, sobrou alguma coisa, eu vou arriscar alguma coisa ali também. Sou bastante ligado ao esporte, desde sempre. Quando era 6, 7 anos, já jogava futebol de salão, nadei por muitos anos, surfei por muitos anos. Gosto de acordar cedo, fazer as atividades cedo. Nos últimos anos, a atividade esportiva que me acompanha é a corrida. Mais intenso no passado, menos ontem e menos hoje. Completei 2 maratonas, fiz N outras provas de meias maratonas, graciosa, enfim. Mas isso faz parte da minha vida. Então, por um lado saudável, obviamente, e por completar. Eu acho que o esporte, você ter uma outra atividade lúdica, uma música, pintar, desenhar, algo que mexa com outra parte do cérebro, nos ajuda, inclusive, na parte profissional. Então, tenho isso comigo, né? Então, sou muito família, mar, praia, feijoada. Sim. Antes eu não sabia fazer, aprendi a fazer feijoada. Eu não tenho certeza se tu aprendeu ou se foi a Nelma. Eu ainda tenho essa dúvida. Eu preciso desse vídeo aí para comprovar, porque a Nelma realmente manda muito bem na nossa feijuca tradicional lá da área, né? Mas isso ainda tu vai filmar para mim, né? Vou e agora eu faço questão até de eu fazer e deixar evidências que eu fui o cozinheiro da feijoada. Também porque não adianta ter como testemunha a Grace, o Heitor e o Vicente. Não, eles vão jogar a meu favor. Exato. Muito bom, meu cara, excelente. Rodrigo, dentro dessa... A gente falou um pouco aqui de trajetória, de realizações, da diferença entre a carreira de consultor, de executivo. Falamos de quem é o Rodrigo que não está no LinkedIn. Essa combinação tudo te leva,
toda, né, te leva a experimentar, né, uma vida plena, enfim, felicidade. Eu queria te perguntar qual é o teu conceito, né, de felicidade. Eu lembro que me marcou muito, eu falo até hoje, já assisti outras vezes, né, o filme Soul, da Disney, né, e que é um Sim. filme que dá essa dimensão, assim, da... Cara, a felicidade tá na trajetória, né? O cara tinha um sonho lá, e aí no dia que ele ia realizar o sonho, ele cai num buraco ali, e o filme se passa nessa reflexão. Uhum. Nesse sentido, com esse espírito, assim, o que que é felicidade para ti? Olha, Augusto, já assisti o Soul, né? Aham, Fantástico. A- que é a trajetória, e disso eu não tenho dúvida. Tá? Felicidade para mim é acordar todo dia, sim. É estar com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, irmãs, enfim, sogro, sogra, ao lado da igreja. Tá sorrindo, né? Desafios todo mundo tem, sim, todas as famílias vão, se não vão, terão algum dia, seja eles de um grau mais elevado ou não. Mas felicidade é poder acordar todo dia e fazer uma atividade física, e comer bem, e dormir bem, você se relacionar e estar num ambiente onde as pessoas te querem bem e você quer bem as pessoas. Isso sempre, diariamente. É, é, faz muito tempo que eu não deixei de mirar a felicidade. É um jeito meu, desde a essência, né? Eu sou um otimista nato, eu diria. Sempre olho o copo mais cheio que vazio. Isso me ajuda no dia a dia. Não, tá bom sim, né? Vamos... aí você está construindo a tua felicidade que você está vivendo no momento. Porque não é em busca é durante, é na jornada. exato. Né? Não precisamos ter aquela enganação de, poxa, depois que eu tive uma perda grande, depois que daí eu fui ver o quanto feliz eu era. Então, dado aí todos esses acontecimentos de vida que norteiam as famílias e nós, tem que ter essa reflexão do que, gente, é o dia a dia. É estar aqui hoje com você, trocando essa experiência, ter levado meus filhos na catequese hoje de manhã, voltar para casa, ver eles lá, dar um abraço, um beijo na família, poder sair, poder tomar um banho de mar, poder fazer um passeio de barco com quem você gosta. A gente tem que ter em mente, na minha visão, que é o dia a dia que nos faz. Né? Se você só estiver em busca de, esse dia não vai chegar. Sim, A gente tem que construir isso diariamente e sorrir diariamente, para ninguém sabe o dia de manhã. exato. Tem o pai de todos lá, ele tem muito conhecimento dele, o grande, que está fora do nosso controle, né? Então, viva cada dia, interaja, faça o que goste com as pessoas que você goste. Isso, para mim, é felicidade. Esse é um ótimo ponto, né? A gente acha que tem controle sobre muita coisa, né? E a gente não controla quase nada. É isso aí. Essa que é a verdade, né? Meu caro, o Heitor e o Vicente, dentro de alguns anos, vão estar ingressando no mercado de trabalho. E o que que o Rodrigo vai dizer para eles que é importante para se tornar alguém relevante profissionalmente, feliz no trabalho, enfim, quais são os inputs que tu já dá para ele? Imagino que já dá hoje, Uhum. né? Mas o que que vai contar para cada um deles nesse sentido de sucesso profissional, de realização profissional? Uhum. Então, Augusto, é um momento assim, né? O Heitor com 12 e o Vicente com 10 anos. A gente conversa pouco ainda, mas conversa com algumas coisas e para a vida e pensando em carreira profissional, uma coisa que eu falo bastante lá em casa é tudo vem de dentro para fora, né? Nada passa ao seu redor e fica esperando. Ou seja, se você não se move, nada vai se mover. Para tudo. E cabe também para o mundo profissional. Né? Somando a isso das escolhas que a gente faz na vida. Que eles estão cada vez mais livres para fazer as escolhas. E estarão quando tiverem 18, 20, 25 anos. E a cada escolha, uma renúncia, e você se torna refém das consequências da sua escolha. Para o bem e para o mal. Sim.
né? Ou esses tempos até o Heitor falou, poxa, eu quero ser youtuber. Se eu escutasse isso há 5 anos atrás, molequinha, eu ia falar, meu Deus. E eu até falei para ele, tá bom? Então me diga o que você quer fazer aí, tendo um conteúdo bacana, eu te ajudo até, né? Sim. No sentido de, poxa, antes era um absurdo e agora, quantos que a gente não vê? Mas eu penso muito, Augusto, que essa geração, o que eu procuro fazer mesmo são os valores. Sabe, os valores de família. Faça a coisa certa. Respeite o próximo. Seja educado. Porque está tudo mudando de uma forma tão rápida que eu entendo que a base deles é o que vai dar a sustentação necessária para eles poderem ter fluidez numa carreira profissional. Ter repertório, né? Ter repertório, você saber olhar no olho das pessoas, eu sempre falo isso. Às vezes entra e sai elevador, chega na escola, fala, filho, olho no olho. Então você tem que ganhar no lado humano. Nisso aí. Eu acredito fielmente nisso, né? Que o diferencial dessa geração para os próximos anos é ser humano mesmo. Ser humano, olho no olho, tratar com respeito, valores e a consequência. Aí eles vão ter que capturar, eles vão estar muito mais aptos do que eu de julgar quão aplicável é a determinada carreira para eles. E aonde eles querem chegar. Sim. Então, basicamente é isso. Eu prezo muito pelos valores, sabe? No sentido de, vai dar boa. Se a tua base estiver sólida, né? Você com os pilares sólidos, e buscando ser feliz, obviamente, ou acabamos de falar o que é ser feliz, né? Sim. Mas buscando algo que te dê uma... Vai acordar todo dia para fazer isso, gente. E fazer todo dia é o ser feliz, né? Então, isso vai agregar valor para você, você vai estar sorrindo, bora. Vai lá e vai ter meu apoio, com toda certeza. Terão meu apoio. Muito bom, meu cara. A gente está caminhando aqui... Passa rápido, viu? Passa rápido. A gente está caminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo, que eu chamo de pitacos culturais. Certo. Tá? E, nesse sentido, eu queria te perguntar se tu tem uma indicação de um livro, ou de um filme, ou de uma série, ou de um podcast. Pode ser um de cada também, se tu quiseres. Que, através dos quais tu aprendeu, e eu queria que também tu dividisse o que tu aprendeu com esse livro, com esse filme, com essa série, com esse podcast. Divide com a gente. Vamos lá. Tem sim um filme bastante antigo, de 2006. É o filme Clique, do Adam Sandler. E lá em casa a gente tem até segunda-feira, o dia do filme. Né? E esses tempos a gente assistiu esse filme. E é o filme que ele pega aquele controle remoto, ele deixa o cachorro mudo, tá discutindo com o vizinho, ele deixa o cara no mudo, ele acelera os momentos que, naquele momento, ele entende que não são importantes. E ele começa a acelerar, inclusive, a carreira dele. Não, a promoção é daqui tantos anos, daqui 3 anos. E ele usa o controle, ele perde o controle de como usar o controle da vida dele. Quando ele se vê, ele está com mais de 60 anos, estava obeso, ele não viu o cachorro que se foi, o pai dele que se foi, ele não viu o filho crescer, a filha crescer, que já apareceu com o namorado lá, ele ficou pé da cara. E no final, o que acontece? Ele dá uma chance para ele. Fala, cara, você pode pegar esse controle, mas não, isso não aconteceu. E quando ele descobre que não aconteceu, ele sai abraçando o cachorro, vai atrás, dá um beijo na careca do pai dele, na esposa dele, nos filhos. Sabe, tudo que parecia ser incômodo, ele começa a valorizar. Sim. Então, qual que é a lição disso tudo, né? Que tire bom proveito de todas as situações, encare elas. Por mais penosas que sejam, a gente vai ter isso na vida, sempre. Né? E ele volta e tudo que ele queria eliminar, ele estava valorizando. E em paralelo a isso, Augusto, principalmente falando da carreira profissional que ele tanto almejou lá, eu sempre tive isso para mim, sempre falei para muitos colegas, amigos, eu não quero chegar daqui 20 anos, olhar pelo retrovisor e ver uma excelente, uma super carreira profissional e não ter passagens
de ver meus filhos crescerem, de ter momentos bons em família, experiências bacanas de esporte, de música. Quero uma ascensão de carreira? Sim, faz parte. Mas tem todo um outro, ou todos os outros elementos de vida que eles são tanto quanto importantes do que uma carreira. Sim. E o conjunto disso, esse filme faz assim, ele joga na cara, fala, gente, olha bem o que a gente quer e o que não quer. Sim. Né? E valorizar a cada passo e cada desafio. E tem um livro, Endurance, né? Que é a fantástica jornada de Shackleton para a Antártida. Uhum. O que acontece nesse livro, né? A gente vê o que o ser humano é capaz de fazer, né, Augusto? Porque 1900 e pouco ali, um navio de madeira, os caras querem atravessar a Antártida, saindo de Geórgia do Sul, lá, enfim. Só que a jornada deles, onde os caras ficam presos no meio do nada. E aí cada um no seu papel, fazendo um paralelo com o nosso dia a dia, das funções, seja de uma corporação, seja de uma área, da área tributária mesmo. Cada um no seu papel. E a importância do papel de cada um é crucial para todos. Sim. Então, não tem um mais ou menos. E uma super lição de liderança, ao meu ver, do capitão, né, o Shackleton, que ele é primordial em estar muito sensível às reações das pessoas, em saber em momentos que ele tem que se aproximar de determinado, separar outros visando o bem de todos. Sim. Então, acontece o quê? Eles retornam, todos em vida. Depois, uns deram palestras, enfim. Mas a lição é a seguinte, né? Uma lição de determinação, para mim, de superação. E no papel de um gestor, você saber olhar... Eu não quero saber se ele está cozinhando bem, mas o que o cozinheiro está fazendo? Qual que é a minha leitura? De novo, zoom out aqui, né? Tudo no seu papel. Ele confia, ele sabe que a sopa ali vai sair, mas e o big picture, como é que fica? Uhum. Então, ele foi um gênio, assim, em determinadas passagens que tem, que se fala assim, caramba, o cara... É um detalhe ele ser capitão. Ele é um líder nato. Sim. Né? Onde ele tem o controle de tudo. É o primeiro a acordar, é o último a dormir, sabendo se as pessoas estão bem. Ele vai lá e se coloca na posição das pessoas. Deixa que eu tomo conta disso agora e vai descansar. Uhum. Então, essa visão de liderança e de você saber calibrar diversas ações complicadas que ele teve que tomar durante a jornada, né? Sim. Mas tudo isso resultou no quê? Todos em vida, retornaram para casa. E acharam, até acho que faz 1 ou 2 anos, acharam um navio. Sim. Naufragado. Então, esse livro, para mim, fazendo um paralelo com o nosso manicômio tributário e a dificuldade dos gestores da área tributária que tem, e de todas as outras áreas, essa que é a verdade, né? Eu acho que a lição desse livro, ela serve para qualquer mundo corporativo, é uma lição de liderança, sem dúvida alguma. Verdade. Sabe que Clique, o nosso amigo Adler Wojcikowski, da FCAN, esteve aqui e ele falou do filme. Falou do filme. Ah, que legal. E ele falou assim, cara, esse filme eu já assisti umas 8 vezes. É sensacional. Mas o episódio dele não foi ainda. Ainda não foi, ainda não foi. Tá lá no estoquezinho. Uhum. A gente vem gravando aqui, Rodrigo, 2 por sábado. Uhum. Tem sábados que a gente não grava, porque tá gravando o curso, tá gravando outras coisas, para guardar um estoquezinho. De vez em quando vai viajar, vai feriado, a gente tem um estoquezinho. Então, mas o Dólar deve sair muito em breve aí. E sobre o livro, esse livro é sensacional. É muito naquele espírito os líderes se servem por último, né? Acho que a mensagem é um pouco essa mesmo. Sim, sem dúvida. Meu caro, minuto final, ele é teu. Na sequência, eu tenho algumas considerações finais aqui, que eu sempre dou no final. Tá contigo a palavra, mensagem aí para nossa audiência, reflexões, tá contigo. Bom, Augusto, obrigado, né? Foi
Foi um prazer estar aqui contigo, Obrigado bate-papo super agradável e a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência aí com a sua audiência, né? Bom, você comentou, grande parte da sua audiência são profissionais também no início de carreira, né? Sim. Eu acho que eles têm que ter em mente, todo mundo tem que ter em mente que os de início de carreira de hoje vão ser os gestores e vão comandar o mundo tributário, o manicômio tributário do Brasil daqui a 20 anos. Sim. Né? Todos vão chegar, todos vão ascender? Não, sem dúvida não. Mas tenha determinação, o autoestudo, né? Saber onde quer chegar, mire, corra, qual que é o desejo pessoal. Às vezes o desejo não é um grande cargo, mas para que as pessoas tenham o plano de ação traçado, seja ele qual for, e execute. Sim. E faça acontecer. Porque de ideias, ok, ideias boas estão cheias, mas e a ação por trás dessas ideias que vai te alavancar? Isso é fazer a diferença. A gente falou de atitude aqui. Então, corram atrás disso, trabalhe arduamente, mas sorria, se divirta, curta tudo ao seu redor, que esse conjunto é o que vale a pena. Muito bom, meu caro. Se divirta na jornada, né? É o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, lá de segunda a sexta. Sabe que tu acabaste de falar uma questão aí bem importante, que a nossa audiência... Eu vou precisar aqui dos meus óculos. Agora eu estou usando óculos para ler. Meu sonho sempre foi, né, de usar óculos para ler e parecer um intelectual. Sabe-se lá se eu pareço ou não, mas eu recebi uma mensagem tão bacana ontem, cara, de um menino chamado Gabriel de Oliveira Silva. Ele estuda economia na PUC de Campinas. Ele me escreveu ontem, 8 da noite, pelo LinkedIn, dizer o seguinte: boa noite, Augusto, tudo bem? Venho agradecer a você por ter me ajudado a decidir que seguirei na carreira tributária. Estou ouvindo seus podcasts, posts e ver a visão de quem já está há vários anos na área e dos convidados me ajudaram muito, pois estava passando por um momento de dúvidas na carreira e saiba que você me ajudou muito. Muito obrigado e espero que possa continuar nessa jornada, porque sei que você ajuda diversos jovens que possuem dúvidas, como era o meu caso. Novamente agradeço e desejo tudo de bom para você. Gabriel, a tua mensagem tornou o meu dia muito melhor. Obrigado, porque esse é o propósito que a gente tem aqui com o nosso podcast, ajudar as pessoas de uma maneira genuína, gratuita. Então eu queria fazer um convite, você ficou aqui até agora, cara, comigo e com o Rodrigo, 1 hora se passou, você está aqui ainda. Então eu vou te pedir o seguinte, vai lá, curte no YouTube, aperta aquele sininho ele custa 0 para ti e ele para mim é muito importante, tá? Porque ajuda no algoritmo lá. Eu queria te convidar também a dar os 5 estrelas no Spotify, 0 custo para você, mas para mim uma maravilha. Estamos nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, Instagram, Facebook, LinkedIn, website www.augustoflores.com.br. Você pode comprar meu livro aqui, várias pessoas me perguntam, Editora Viseu, procura lá, Amazon. E no meu site você vai encontrar textos, reflexões, provocações, palestras, webinar, lives, dá para se inscrever em cursos, dá para contratar mentoria, dá para dar sugestões, dá para fazer críticas e dá também para você me mandar perguntas, tá? Através do WhatsApp 41 de Curitiba 995693841. Muito obrigado.